Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém. Queridos, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Amém? Assim está escrito: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém. Pai querido, graças te damos e rogamos a tua bênção sobre esta palavra, que traga entendimento, revelação e iluminação aos nossos corações para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a Bíblia apresenta diversas analogias de um cristão com alguns ofícios, exercícios, funções e profissões que existem. Nesse texto, nós encontramos algumas delas. O cristão tendo uma metáfora como um lavrador, tendo uma outra metáfora como um atleta, e em princípio tendo essa analogia como um soldado. Todo cristão é um soldado alistado, um soldado arregimentado para servir a um exército. O interessante é que na antiguidade não existia opção, não existia a liberdade de escolha, não existia o livre juízo, o livre arbítrio. Simplesmente todas as nações, todos os povos antigos, os exércitos tinham total autonomia de escolher quem os serviria, quem vestiria a sua farda. Até pouco tempo atrás, os irmãos sabem muito bem disso, que era dessa mesma forma que funcionava. A pessoa ia se alistar e ali mesmo ela não sabia se ia permanecer ou não. Hoje, devido à grande concorrência e à necessidade de emprego, a maioria deseja ficar. Naquela época, há pouco tempo mesmo, simplesmente a pessoa não poderia. Eu conheço pessoas que foram se alistar em outros estados, em outras cidades, justamente para não correr o risco de permanecerem. Mas ali mesmo, os comandantes simplesmente escolhiam aquela pessoa e aquela pessoa participava do exército, o que hoje para alguns é um sacrifício. Naquela época sempre foi uma questão de honra, representar a sua pátria e defender o interesse da sua nação. O apóstolo Paulo ele faz essa analogia dando instrução ao jovem Timóteo, que um cristão é um soldado. Não sei se você já vestiu a farda, eu não sei se você já encarou essa realidade, mas você é um soldado e nós de fato estamos em uma guerra espiritual milenar que já existe desde os tempos mais remotos, e nós precisamos vencer essas batalhas espirituais. E essa realidade espiritual, ela é mais real do que a realidade física, porque a realidade física é transitória, a realidade espiritual, ela é eterna. Então o mundo real, o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo material em que nós vivemos. Apenas a falta de discernimento não nos faz compreender desta forma. Mas o apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo, é o que eu queria dizer nessa manhã para vocês: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Todo bom soldado tem cicatriz. Todo bom soldado tem marcas. Cicatrizes de guerras, marcas de batalha. Por isso, em outra ocasião, o apóstolo Paulo chega até a dizer bem assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Aquelas marcas que ele se refere eram justamente as cicatrizes que ele tinha adquirido ao longo do tempo servindo a Deus. Então todo bom soldado, ele sempre tem uma cicatriz, e essa cicatriz, meu irmão, não é motivo de vergonha alguma. A cicatriz é sim uma expressão de que você venceu, uma expressão de que você sobreviveu, uma expressão de que você conquistou, uma expressão de que você superou. Então todo bom soldado, ele tem suas marcas, ele tem suas cicatrizes. Talvez elas não sejam físicas, visíveis, mas na alma, no coração. Você sabe muito bem do que eu estou falando, das marcas que existem. As marcas, eu não estou falando de estigmas não, né? Eu estou falando justamente
dessas marcas reais que nós carregamos em nosso corpo, que resulta na glória de Deus em nossas vidas. Então o apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo: participa dos meus sofrimentos. O convite agora é sofrer por algo que realmente traz sentido, sofrer por algo que realmente vale a pena. Ninguém é masoquista, mas a gente entende muito bem quando o apóstolo Paulo diz: quando sou fraco é que eu sou forte. E a gente entende essa inversão do reino de Deus, em que os últimos serão os primeiros, em que os humilhados serão exaltados, em que os fracos serão fortes. A gente entende essa inversão de valores, né, que existe e que há. Então o apóstolo Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Você que é soldado, você sabe que a vida não é só feita de louros, de conquistas, de glórias. A vida também tem suas batalhas. Batalhas essa que nós travamos no reino espiritual, batalhas essa que nos faz, que arranca lágrimas, que arranca sangue, que deixa marcas e deixa cicatrizes. No próximo versículo, versículo 4, ele diz: nenhum soldado em serviço, é aqui onde eu quero chegar, se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mês de março é o mês do serviço. E eu gostaria de, nessa manhã, ministrar sobre essa temática: o soldado em serviço. O soldado em serviço. Para que Deus venha, através dessa palavra, nos despertar, para que nós venhamos nos envolver mais, nos comprometer mais e assim servir mais como bons soldados de Cristo Jesus. Então, um soldado em serviço, o texto vai nos dizer: nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida. Antes, o seu prazer é qual? O seu objetivo é o quê? É alegrar, é agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meus irmãos, o soldado em serviço, ele é um soldado focado. Ele sabe muito bem onde está, ele sabe muito bem o que quer, ele sabe muito bem aonde vai chegar, e o que Deus requer de mim, de você, é que venhamos ser focados. Ao longo dos anos, como cristão, eu vi muitos irmãos vestirem farda, mas também vi muitos irmãos despirem dessas fardas e dispensarem essas fardas. Por quê? Porque se envolveram com negócios dessa vida. Aqui se refere aos embaraços que existem, às distrações que acontecem. E nós precisamos pontuar o que realmente é importante em nossas vidas, para que nós não venhamos ser um desertor. Na nossa legislação é proibida a pena de morte. O nosso país não aderiu, em hipótese alguma, à pena de morte. Mas existe uma exceção que permite a pena de morte. É para os desertores, para o soldado que abandona a farda. Ele é visto como um traidor, e não existe misericórdia, não existe clemência nem piedade. A esse soldado realmente é aplicada a pena máxima, que só existe sobre este motivo: ser um desertor. Quantos desertores nós não conhecemos, que um dia vestiram a farda do Evangelho, que um dia participaram do sofrimento como um bom soldado, mas que por algum momento simplesmente se envolveram com os negócios dessa vida. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. Se envolveram com as distrações. Nós temos tantos exemplos, irmãos. Na Bíblia, poderíamos citar o rei Davi, que sempre foi um grande combatente, sempre venceu batalhas e conquistou inúmeras guerras e vitórias entre as guerras. Mas um dia, ele simplesmente decidiu não batalhar. Ele ficou no seu palácio real, mandou o seu exército ir no seu lugar, e naquele único dia ocorreu uma desgraça total em sua vida, que o acompanhou até o último suspiro de existência. Você sabe muito bem o que é isso. E isso nos traz lições espirituais tremendas e fortes. A gente sabe que o nosso descanso maior, repouso maior, é no céu.
E enquanto estivermos na terra, é de guerra em guerra, meu irmão. É de guerra em guerra. E Davi, você conhece muito bem a história, ele preferiu ficar no palácio, fazendo o quê? Nada. Mente vazia, oficina do diabo. Foi justamente por não ter o que fazer que ele se perdeu. Ele se perdeu ao passear no palácio e perceber que Betseba estava naquele lugar tomando banho da janela, ele avistou. E ali ele desejou, e você já conhece o fim dessa história. O profeta Natan diz: a espada jamais se partirá, se apartará da tua casa. E tantas desgraças ocorreram por causa daquele erro. Trazendo para a nossa vida, em termos de contextualização, ele se embaraçou com as coisas dessa vida. Ele se envolveu com as coisas dessa vida. Foi uma distração. E se você estiver atento, o inimigo sempre vai colocar distrações. Distrações para que venham nos tirar do foco. Do foco. Você lembra de Esaú? Que distração foi essa na vida de Esaú? Que perdeu a bênção da primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Por causa de um prato de lentilha, o que foi isso? Distração. Momento de distração, e o inimigo é especialista em nos apresentar distrações e distrações e distrações. Um soldado em serviço não se envolve com os negócios desta vida. Eu queria dar aqui o maior exemplo que eu vejo em relação a isso. E esse exemplo nos leva a entender que um soldado que se envolve com o negócio dessa vida, ele não somente compromete a sua vida, como compromete a sua tropa, como compromete todo o seu exército. Não é forte isso, gente? Compromete a sua vida, a sua tropa e todo o seu exército. Sabe que exemplo é esse? Acã. A história dele está em Josué capítulo 7. A Bíblia nos diz que o povo de Deus vence a grande cidade de Jericó. E a ordem de Deus era muito clara e explícita: vocês não devem pegar nada. Nada, nada, nada. E Acã foi lá e pegou a capa, alguns barras de ouro e barras e pratas e moedas de prata, alguns ciclos de prata. E ele escondeu. Depois de ter vencido Jericó, o próximo desafio era os homens de Ai. Só que Jericó era a nação mais poderosa. Os homens de Ai era tão simples, era uma região, era um vilarejo. E a Bíblia nos conta a história que quando foram lutar contra os homens de Ai, simplesmente perderam a guerra. Muitos homens morreram. Agora imagine o que a Bíblia não diz, mas por inferência nós entendemos. O povo de Deus voltando da guerra envergonhado, humilhado, ensanguentado. Quantas mulheres não choraram ao descobrirem que a partir de então seriam viúvas? Quantos filhos não choraram ao descobrirem que a partir de então seriam órfãos dos seus pais que morreram? Imagine a dor, o luto, a angústia, a tristeza profunda. E Josué fica indignado. Josué: Deus, eu não consigo entender como a gente consegue vencer um exército maior e perde para um exército bem menor. E Deus explica: os filhos de Israel prevaricaram contra mim e tiraram sorte, e descobriram que a sorte caiu sobre a tribo de Acã e caiu sobre o próprio Acã. Acã teve que confessar porque não tinha mais como omitir. E Acã disse que dentro da sua tenda, escute só, estava lá enterrado, no centro da sua tenda, estava enterrado, lá e tinha capa, tinha barra de ouro e tinha os ciclos de prata. Quando descobriram aquilo e de fato ficou comprovado que ele era o culpado, e por causa dele, toda uma tropa e um exército perdeu uma guerra, a sentença que Deus deu a Josué para aplicar foi severa demais. Sabe qual foi? Pega Acã, a sua esposa, seus filhos, suas filhas, seus gados, seus jumentos, suas ovelhas e tudo que lhe pertence, coloca fora do arraial
e apedrejem até a morte. Não somente ele, mas tudo que ele tinha. Tudo em termos de material e todos em termos de vida, morreram apedrejados. E Deus com isso queria dar uma lição, e que essa lição se perpetuasse para todo sempre. Gente, isso é tão sério que não havia pecado em Josué, não havia pecado algum entre os grandes comandantes, mas um soldado comprometeu todo o exército. Um soldado que simplesmente se envolveu com os negócios desta vida. A mensagem de hoje é o soldado em serviço. O soldado em serviço, você está em serviço, e quem está em serviço não se envolve com as questões dessa vida. Eu vejo o espírito de Acã o tempo todo. O tempo todo. O espírito de Acã existe. E quem é líder ministerial precisa ouvir essa palavra e perpassar essa palavra para o ministério de vocês. Porque líder, não adianta jejuar, não adianta se consagrar, não adianta se santificar, não adianta planejar, programar, se reorganizar, fazer tudo direitinho e de repente você tem um Acã no seu meio. É complicado, né, gente? As coisas não andam, as coisas não fluem, as coisas não acontecem, porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus santo. E a gente banaliza a santidade de Deus de uma forma tão leviana. A gente se acostuma, como fez Sansão, se acostumou com os dons e perdeu o que é mais importante de tudo, que é o temor ao Senhor. Infelizmente, irmãos, Acã nos leva a entender que um soldado em serviço que se envolve com as questões dessa vida, ele compromete a sua vida, ele compromete a sua tropa, ele compromete todo o seu exército. Todo o seu exército. Se os líderes ministeriais estiverem aqui, estiverem nos ouvindo, levem essa palavra. Quando vocês se reunirem em grupo e digam, gente, um dia o exército de Israel perdeu uma batalha por causa de um só homem. E esse homem, ele não era oficial. Ele era apenas um soldado. Ele não era um major, não era um comandante, não era um sargento, não era um general, não era um marechal. Ele é apenas um soldado. E é incrível essas coisas quando acontecem. Só a nível de informação. Você lembra do caso de Jonas? Toda uma embarcação está prestes a sofrer um naufrágio por causa de quem? De um só homem. E enquanto Jonas estava no barco, no navio, as pessoas perderam seus bens. Não sei se você prestou atenção nisso, elas jogam suas mercadorias fora, gente. Elas jogam sua mercadoria fora. Enquanto Jonas estivesse lá, havia tempestade. Interessante que quando os homens jogaram Jonas para fora do barco, imediatamente cessou a tempestade. Cuidado com quem você coloca dentro da sua embarcação. Qual foi o pecado daquele homem? Qual foi o pecado do capitão daquele barco? Nenhum, né? Ele não tinha erro nenhum. A sua imprudência foi vender o ingresso para qualquer um. Foi vender o ingresso e permitir o acesso a qualquer um. Deus está falando. Quem for líder ministerial, entenda, ore, busque, peça a Deus sabedoria e discernimento. Alguém chega e diz bem, se eu quero entrar no ministério, amém, irmãos, mas vamos ver o que é que Deus tem para nossas vidas. Vamos orar primeiro. Não é simplesmente vender o ingresso, permitir o acesso. Tudo está muito bem, tudo pode se tornar muito mal. É incrível, gente, como o poder da contaminação é maior do que a purificação. Você vai fazer um suco de laranja, por exemplo, você tem 10, 20, 30 laranjas, basta uma podre. Contamina todo o suco. O poder da contaminação é maior do que a purificação. É verdade, pastor? Quer um exemplo? Doença é contagiosa. Saúde não.
A saúde você influencia. Você influencia. Quando você vê alguém saudável, né? Aquilo influencia o outro a procurar algo semelhante. Mas não é contagiosa. Antes que fosse, se a saúde fosse contagiosa, eu ia ficar toda hora do lado de Saulo, do lado de Luiz. Mas não é. Agora, a doença sim. É algo para a gente refletir, não é? É algo que nos leva a refletir que o efeito do mal, momentaneamente, neste mundo transitório, ele tem um impacto bem maior. E aqui, diga-se de passagem, quando pessoas se relacionam, e a Bíblia diz que não há união entre a luz e as trevas, onde pessoas se relacionam com quem está do lado de fora do arraial. Foi o conselho de Manoá para Sansão: meu filho, por acaso não existe judia nessa terra? Não existe mulheres em Israel, mas ele queria porque queria do lado de fora. E aí a pessoa diz bem assim: é gente boa, é legal, é bacana. Só que a facilidade de ir e permanecer é bem maior do que trazê-lo para ficar. Eu já assisti essa história. Há 18 anos eu vejo esse filme se repetindo. É bem mais fácil a pessoa sair da igreja e ir para o mundo do que trazer uma pessoa do mundo para permanecer na igreja. Há casos específicos, isolados, raras exceções, e essas vieram com muita direção da parte de Deus. Mas eu só estou falando do impacto do mal, e o efeito do mal neste mundo transitório é bem maior. O soldado em serviço, ei soldado, é para você essa. Ele não se envolve com as questões dessa vida. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Esses dias eu disse para alguém: eu não quero saber disso. Mas por que o senhor não quer saber disso? Porque isso são distrações. Isso são distrações para a minha vida. Eu não quero me envolver com as coisas desta vida. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um foco. Eu tenho um propósito. E o meu propósito, acima de tudo, é querer agradar aquele que me escolheu, aquele que me alistou, aquele que me arregimentou. Esse é o meu propósito. E às vezes a gente se preocupa excessivamente com coisas triviais, transitórias, efêmeras, passageiras, e a gente vai perdendo a graça, e a gente vai perdendo a ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque a gente está envolvido demais com as coisas desta vida. Irmãos, quando eu falo aqui, eu falo com maior temor e tremor, e com medo de exceder o limite que é me permitido, mas eu já combati ao lado de grandes homens de Deus, que foram grandes homens de Deus, que por um momento de distração na vida deles, eles simplesmente perderam a farda e se tornaram desertores. E eu estou falando aqui, para ser mais específico, eu estou falando de pastores, que vestiam a farda, que batalhavam a batalha, e você pergunta: mas por que o pastor fulano, cicrano, beltrano perdeu a visão, se desviou e hoje não é mais cristão? Porque nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O diabo é capaz de lhe dar fama, sucesso, riquezas, dinheiro, e o que você imaginar, para fazer com que você se envolva com as questões desta vida e perca o foco principal, que é agradar aquele que lhe arregimentou, aquele que lhe alistou. Então tem tanta gente ludibriada, encantada com as coisas destas vidas, e eu gostaria aqui de pontuar algumas verdades. O soldado em serviço é aquele que prioriza o reino. Vamos para Mateus 6:33.
Mateus 6,33. O soldado em serviço prioriza o reino. Prioriza o reino. Mateus 6,33. Amém? Assim está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o soldado em serviço prioriza o reino. Prioriza o reino. Ele não prioriza os seus caprichos, os seus interesses, as suas vontades, os seus desejos. Ele abre mão. Na realidade, ele prioriza de fato o reino de Deus. Buscai, pois, olha o princípio de prioridade a ser observado. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Basta ler o texto anterior. As necessidades básicas, as necessidades vitais para a nossa sobrevivência. Não precisa se importar nem se preocupar com isso, porque tudo isso será acrescentado em nossas vidas. Então existe uma ordem, meus amados, e o soldado em serviço, ele vai priorizar o interesse do reino. Agora vamos para o sentido literal. Imagine comigo um soldado em guerra. Qual é a prioridade dele? É atender os interesses do reino, é atender os interesses da nação, é atender o interesse da pátria. Ele recebe simplesmente uma ordem e ele cumpre aquela ordem, porque a missão não se discute, a missão se cumpre. Isso aí eu vi no exército de Garanhuns. Eu estava indo vim de férias do seminário, passei um tempo aqui, e é sempre difícil, porque você passa uns 2 meses aqui. Quem já estudou fora sabe o que é isso, deixar amigos, deixar família. Gente, isso é horrível, é terrível. E aí você volta para um lugar confinado, como eu estava, de uns 4 anos que passei lá, e eu vinha cheio de incógnitas, cheio de interrogações. Aí quando eu passo em frente ao exército de Garanhuns, estava lá escrito: a missão não se discute, a missão se cumpre. Eu disse: eu entendi, Senhor, o recado. Não precisa explicar mais nada. Eu entendi. A missão não se discute, a missão se cumpre. Então, se você é um soldado, você tem prioridade. A sua prioridade é o reino. A sua prioridade não é uma clã, não é uma tribo, não é interesses pessoais, é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, implantar para que venha se perpetuar o reino de Deus. E, meus irmãos, você que está batalhando e guerreando há muito tempo, você sabe quantas coisas a gente não faz pelo reino, quantas coisas a gente não deixa de fazer pelo reino, quantas coisas a gente não fala pelo reino, quantas coisas a gente deixa de falar por causa do reino. Não é verdade? Por causa do reino, por amor ao reino, você se anula para que, assim como João Batista, é necessário. A sensação que eu tenho diante daquelas palavras, importa que ele cresça e que eu diminua, a sensação que eu tenho é que João Batista está lá no palco. Aí ele diz: com licença, com licença, com licença, com licença. Agora chegou a hora de sair de cena. Eu preciso sair de cena para que Jesus venha resplandecer nesse lugar. E às vezes, irmãos, temos que agir como João Batista. Sair de cena. Sair de cena. Para que, de fato, Cristo venha resplandecer. Para que realmente Cristo venha ser o único a resplandecer. Então, o soldado em serviço prioriza o reino de Deus. Cuidado, se você estiver em um lugar e o assunto não for o reino, não deixe se contaminar. Não deixe se contaminar. Eu não tenho problema nenhum, está a família reunida, eu estou lá no meio de todo mundo, mas eu estou procurando em todo tempo exercer influência. Mas quando eu percebo que eu não estou exercendo influência, sabe o que eu faço? Eu saio. Sutilmente. Saio.
Porque, meus irmãos, a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Quem é sábio anda com sábio, quem é tolo anda com tolo. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente tem que estar atento ao adágio antigo que diz: quem anda com porcos farelos come. Isso é mais pura verdade, irmãos. E a gente tem que estar atento, porque se o reino não for prioridade, você é soldado. Saia desse lugar, saia desse ambiente, evite essa atmosfera, evite esse clima de animosidade. Gente, que coisa maravilhosa é a sensibilidade do novo convertido. O quanto ele é sensível à voz do Espírito. Ele entra na igreja, ele se encanta com tudo que ele vê. Aí o tempo vai se passando, o seu coração vai se ficando empedernido, petrificado, e agora ele deixa de se maravilhar com as coisas essenciais, com as coisas simples, e agora ele começa a ser um crítico de plantão. É um crítico de plantão. Ele já não mais se envolve e nem deixa mais ninguém se envolver com as coisas de Deus. E eu tenho medo disso. Eu louvo a Deus, levo minhas mãos até os céus por causa de 2 livramentos que Deus me deu. O primeiro livramento foi me tirar do mundão pecaminoso. E o segundo foi me tirar da potestade religiosa. Isso é forte, gente. Você percebeu que Jesus preferia estar com os pecadores do que com os religiosos? A religião é uma potestade. Ele chama os fariseus de sepulcro caiado. A gente não percebe o mal que ela gera, mas a religião é perigosa. E como ela é perigosa. Eu louvo a Deus por ter me livrado disso. Houve um momento na minha vida, acho que segundo ano, eu estava no seminário, era o segundo ano já de cristão. Eu disse: meu Deus, eu estou me tornando um religioso. Estou me tornando religioso. E aquilo foi doentio na minha vida. Foi terrível na minha vida. Graças a Deus Cristo me libertou. Mas o soldado em serviço, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Ele não se embaraça. Gente, não sei se você está entendendo, mas meu coração arde para que eu venha ser mais específico. Cuidado. Você é um soldado em serviço. Cuidado. A raiz de amargura contamina toda uma congregação. Não seja vítima, não seja refém. Cuidado não somente com o que você fala, mas com o que você ouve. Tenha cuidado. Tenha cuidado. A Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos, aquele que semeia discórdia entre os seus irmãos, aquele que se envolve com as questões dessa vida. Você tem um propósito, meu irmão, e o seu propósito é agradar aquele que lhe alistou e lhe arregimentou. Então antes pergunte a si mesmo se o seu general está feliz com o que você está fazendo, com quem você está andando, com o que você está falando. Amém? Segundo, ele se importa com aquilo que é proveitoso. Vamos para 1 Timóteo 4:8. 1 Timóteo 4:8. Prioriza o reino e se importa com aquilo que é proveitoso. Amém? Assim diz: pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, em outra versão, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. A Bíblia está combatendo o exercício físico, está proibindo o exercício físico? Não. Não está proibindo. Pelo contrário, é necessário que
que haja para que não venha se entregar ao sedentarismo. Isso é uma questão de saúde. Mas na cultura greco-romana, que influenciava muito os judeus, as pessoas nessa época, elas cultuavam o corpo. Elas cultuavam o corpo. O corpo se tornou um objeto de culto. Se tornou um altar. Então elas sempre davam extrema atenção e excesso cuidado ao corpo. E esquecia aquilo que é mais proveitoso, que era a vida espiritual. Imagine se essa turma de academia, 24 horas por dia e às vezes 8 horas por semana, 8 dias por semana, faz um dia de hora extra, tivesse a mesma dedicação para buscar a sua vida espiritual. Imagine. Então o que o apóstolo Paulo está instruindo mais uma vez o jovem Timóteo é: o exercício físico para pouco é proveitoso. Ei, você é um soldado em serviço. Naquela época os soldados queriam, serem, se destacarem, pela sua expressão corporal, pelo seu biotipo, pela sua fisionomia, pela sua força bruta, física. Ei, calma. O soldado em serviço prioriza o reino. O soldado em serviço se importa com aquilo que realmente é proveitoso. E aí a gente para refletir agora sobre o que realmente é proveitoso. Aí ele diz o exercício físico. E aqui, meu irmão, não vamos limitar somente ao exercício físico, mas tantas coisas. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Eu quero perguntar a você, o que é proveitoso? Me faz lembrar da história que eu vi certa feita, de um jovem que estava tão preocupado com seus títulos, um jovem pastor tão preocupado com seus títulos, mas tão preocupado que procurou um pastor mais experiente, e o pastor experiente simplesmente o respondeu a sua pergunta, era: eu faço ou não faço, eu faço isso ou aquilo, e o seu pastor mais experiente o respondeu com uma outra pergunta. A pergunta foi: para quem você está fazendo? E aquele pastor novo, jovem, ele simplesmente baixa a sua cabeça porque ele não tem resposta. Até tem, mas não quer apresentar a real intenção que há no seu coração. Não é para que você está fazendo, entende? Se a pergunta fosse para que você está fazendo, ele apresentava inúmeras respostas, mas a pergunta é: para quem você está fazendo? Ei, você que anda preocupado com títulos, com conquistas passageiras dessa vida, a pergunta a se fazer nessa hora é: para quem você está fazendo? Tem um livro que se tornou um best-seller, que inclusive se tornou um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Venhamos e convenhamos que uma coisa difícil é tomar decisão, mas se você fizer sempre essa pergunta, você vai tomar decisão na certeza do que Deus tem para a sua vida, não o que você tem para a sua vida. É perguntar para si mesmo: no meu lugar, o que Jesus faria? Já experimentou fazer isso? Sana totalmente suas dúvidas. Você não vai ter mais dúvidas a partir de então. Pode ser que haja conflitos entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus, mas dúvidas você não vai ter mais. Então o exercício físico para pouco é proveitoso, não somente o exercício físico, mas tantas coisas que nós corremos, que nós lutamos dia após dia, em busca de prêmios, de títulos, de conquistas, de bens, e tudo isso fica. Tudo isso fica. Algumas histórias que eu já contei aqui há muito tempo, como a mulher que estava em estado terminal, em coma, e a família dizendo: olha, a senhora deseja alguma coisa? E ela disse: eu quero ver minhas joias. E a família se reuniu e trouxe as joias para que ela pudesse ver. Ela disse: essa aqui eu comprei em Paris, essa aqui eu comprei em Londres, essa aqui eu ganhei não sei o quê. E de repente dá uma disenteria nela, naquela hora, e todas as joias que estavam ali acabam se sujando devido à disenteria que deu daquela mulher. Imagine, de uma hora para outra,
E ela agora olha as suas joias todas sujas. Ela, e agora? Que é isso, gente? Me faz lembrar de um senhor que já está há muito tempo. A risada mais linda da igreja. De um senhor que há muito tempo, tão debilitado, ele pede aos seus filhos, olha, me leve na escola. Aí os filhos dizem, tá certo, pai, o senhor deseja ver o quê? E aquele senhor foi um atleta renomado, que conquistou troféus e medalhas. Me leve na escola. E quando ele, cadeirante, já foi levar ele na escola, ele chegou na sala de troféus e procurou um troféu da sua época, não existia nenhum. Ninguém lembrava dele, ninguém cumprimentou ele. O reitor tinha mudado, a diretoria tinha mudado, os professores tinham mudado. Ninguém lembrava dele, não havia foto, não havia mais nada. E ele perguntou, disse bem, seu moço, o zelador, onde é que estão os troféus antigos, que eu lembro que existia mais? Ah, meu senhor, está no porão. Eu posso ver? Pode. Quando ele leva ele ao porão, está tudo jogado, enferrujado, cheio de teia de aranha. Tudo jogado assim. Não havia mais placa de homenagem nenhuma. Tudo, ele começa a chorar. Ele começa a chorar. E assim são muitos que conquistam os tesouros nessa terra, que conquistam os tesouros nessa vida, sem esquecer que tudo nessa vida passa. A pergunta a se fazer aqui é, soldado em serviço, o que é prioridade na sua vida? Soldado em serviço, olha bem para mim, o que é proveitoso em sua vida? O exercício físico, para pouco, é proveitoso. Por fim, o soldado em serviço prioriza o reino, se importa com o que realmente é proveitoso e agora ele busca a vontade de Deus, a vontade do seu Senhor. Vamos para João. Primeiro João, capítulo 2, versículo 15. Amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O soldado em serviço, ele procura a todo custo, de toda forma, fazer a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? A vontade de Deus permanece para sempre. Os céus, a terra, tudo que há neste mundo passará, e às vezes é necessário esse momento para que a nossa perspectiva de vida retorne a uma realidade da eternidade. Da eternidade. Que infelizmente a gente fica tão obcecado com as coisas deste mundo que acaba esquecendo que a nossa pátria é celestial. Que nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem. Somos seres espirituais desfrutando de uma experiência material e não somos simplesmente seres materiais desfrutando de experiências espirituais. Nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde voltaremos. Que o pó retorne à terra que veio e que o espírito retorne a Deus que lhe deu. Eu vi alguma época que
O desejo de Alexandre o Grande, quando estava prestes a morrer, eram 3 desejos, salvo engano: que o seu caixão fosse levado pelos médicos, que os seus tesouros fossem derramado no meio do caminho, por onde o caixão passava, que fosse deixado os seus tesouros, e que suas mãos fossem colocadas para fora do caixão. Os seus generais, os 4 generais, não entenderam e disseram: mas por que esse desejo? Sou o primeiro, quero que os médicos levem meu caixão, para que eles saibam que eles podem fazer muito por quem está vivo, mas nada, absolutamente nada, por quem já morreu. Eles não têm nenhum poder sobre a vida. Eu quero que os meus tesouros sejam espalhados pelo caminho, para que todos lembrem-se e recordem que nada trouxemos para este mundo, e nada deste mundo também levaremos, e que minhas mãos estejam vazias, porque de fato eu vim a esse mundo com as mãos vazias, e com as mãos vazias estou deixando esse mundo. Interessante, né? Um soldado em serviço, ele não se envolve com as coisas dessa vida. E eu sei que eu estou aqui diante de vários soldados. Soldado em serviço. Ei, meu amado e minha amada irmã, não se envolva com as coisas dessa vida. Seja focado. Seja focado. Seja focado. Amém? Por fim, quero lembrar uma história de um general que convocou os seus soldados e disse: existe uma guerra. Nós fomos convocados a participarem dessa guerra. Eu não posso prometer que vocês voltarão para os vossos lares, para o abraço das vossas esposas e dos vossos filhos. Trata-se de uma grande guerra e de uma guerra perigosa. A única coisa que eu posso garantir a vocês é que, se a gente não participar dessa guerra, nós seremos simplesmente uma presa fácil. Então temos que lutar pela liberdade, talvez não a nossa, mas dos nossos filhos e dos nossos filhos. E aquele general, ele disse o seguinte: eu não quero constranger ninguém, quero deixar que todos aqui sejam voluntários. Eu vou virar as costas, e aquele que for um voluntário dê um passo à frente. E a história nos diz que esse general fez isso. Esperou um tempo e depois voltou. E percebeu que estavam todos alinhados. Ele baixou a cabeça e disse: será que ninguém aqui está disposto ou é voluntário a participar dessa guerra? Eu quero deixar os senhores cientes de que eu vou, com vocês ou sem vocês. Aí um sargento estava do lado do general e disse bem assim: o senhor não entendeu. Quando o senhor virou as costas, todos eles deram um passo à frente. Todos eles se tornaram voluntários. Sabe quem é esse general? Essa história, apesar de ser real, mas esse general é Jesus. E Jesus, ele não vai te obrigar, ele não vai violar a tua vontade, mas ele vai te pedir um passo à frente. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer, se você quer, dê um passo à frente. E agora, compete a você, soldado em serviço, se você vai dar um passo à frente ou você vai permanecer na mesma posição. Eu queria te convidar nessa manhã para dar um passo à frente e ser um soldado em serviço. E soldado em serviço não se envolve com as coisas dessa vida. Você lembra do que está escrito em Neemias capítulo 6, versículo 3? Digam a Tobias, a Sambalate e a Gesem que eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Porque cessaria eu esta obra,
e teria que ir com eles. Ei, soldado em serviço, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Foi a resposta de Neemias para as distrações. Foi a resposta de Neemias para os embaraços. Foi a resposta de Neemias para o envolvimento com as coisas desta vida. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Que essa seja a sua resposta, que essa seja a nossa resposta. Sabe por quê? O inimigo vai levantar muitos Tobias. O inimigo vai levantar muitos Sambalates para fazer com que você venha se distrair da sua visão, da sua posição, do seu foco e do seu propósito. Cuidado. Você lembra da história do profeta velho e do profeta novo? O profeta velho vai profetizar e Deus disse: diga isso ao rei e volte. Só que havia um profeta novo no meio do caminho. E o profeta simplesmente pediu para que ele permanecesse na sua casa. Disse: nada vai acontecer, a palavra de Deus não vai se cumprir, fique em paz. E ele simplesmente se distraiu. No outro dia, quando ele vai seguir um caminho, seguir seu caminho, uma fera sai do campo e simplesmente o traga, o devora. E a Bíblia registra esse caso como uma lição para mim e para você. Cuidado com as distrações. Se Deus te mandou fazer algo, vai lá e faz como Deus mandou. Cuidado com as distrações. Sempre haverá alguém dizendo: ei, vem aqui, fique aqui, entra aqui, coma mais um pouco. Não se preocupe com o que Deus disse. Sempre haverá alguém assim. E era um profeta. Não foi isso que a serpente disse a Eva? Questionando a palavra, não foi assim que o Senhor Deus te disse? Foi isso? Questionando a palavra de Deus. É assim que o inimigo faz. Ele questiona a palavra de Deus o tempo todo. Amém, irmãos? Cuidado com aqueles que questionam a palavra de Deus na sua vida. Cuidado. Cuidado. Se você tem promessa, guarde essas promessas no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.